E fala aí galera, beleza? Que é mais um vídeo do canal. E hoje o que eu vou ensinar a vocês é as entradas e as saídas do Portugal Studio, certo? Mas antes, para que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A primeira coisa que eu vou mostrar é o seguinte: ele já tem alguns, tá? Alguns exemplos aqui na biblioteca. Então eu vou utilizar essa parte aqui, tá? Para poder ensinar de uma forma melhor para vocês. Mas em caso de dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E se quiser gravar outro vídeo, eu gravo outro vídeo também explicando, tá? Então, gente, o que a gente vai começar a fazer é o seguinte: eu vou aqui entrar no Olá Mundo, tá? Clicar aqui em explorar. E como vocês podem ver, ele já abriu o primeiro. Então, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem a função, né? Que ele está chamando, é a função início, que é o padrão, tá? Dele, é o padrão do Portugal. E a gente tem a palavra escreva. A palavra escreva, ele simplesmente vai servir para escrever. No caso, é literalmente a parte de saída, tá? Tudo que dá um resultado, ele é uma saída. Por exemplo, a imagem que você está vendo agora, o vídeo que você está vendo, ela é uma saída. Se você, por exemplo, pegar um mouse e der pause no vídeo, ele já é uma entrada que você mandou fazer alguma coisa e o resultado é a pausa que ele dá, então é uma saída. Eu vou mostrar aqui agora, tá? Com um exemplo. Eu vou dar o play aqui e como vocês podem ver aqui embaixo, ele disse Olá Mundo. Então, no caso, se eu modificar aqui para outro nome, ele vai modificar também, tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui, eu vou apagar e eu vou querer colocar Olá Segredo do Sistema. Pronto, é o nome do canal. Se eu der play aqui novamente, ele vai colocar Olá Segredo do Sistema. Então, no caso, é a resposta. Tudo que é escreva, ele é uma resposta, ele é uma saída, tá? É tudo a mesma coisa, tá? E só um detalhe, você pode estar se perguntando, o que é esse /n? Esse /n, ele é como se fosse um enter. No caso, ele dá um enter, um para baixo, tá? Eu vou mostrar isso, tá? No outro agora. No caso, números digitados, tá? Eu vou executar aqui novamente, clicar aqui em explorar. E aqui é a melhor forma de vocês entenderem, tá? Aqui ele tá no tipo inteiro. Então, no caso, inteiro, só números inteiros, tá? E para quem não sabe o que é um número inteiro seria, por exemplo, 1, 2, 3, -1, 0. São números inteiros, tá? Número real seria número com vírgula, por exemplo, o pi, por exemplo, que é 3,14. Um resultado de divisão, por exemplo, ficou 3,15, por exemplo, ele é fracionário, então já é real. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, né, nessa questão, tá? Porque o assunto principal é mostrar o que é entrada e o que é saída de dados, tá? Então, como vocês podem ver, a gente tem a entrada, tá? Escreva. E aqui está dizendo, digite um número inteiro. Então, o que eu vou fazer é digitar um número inteiro. Quando eu digitar, ele vai entrar nesse leia, tá? Então, ele vai armazenar e depois ele vai escrever o número. Bom, eu vou mostrar um passo a passo, acho que dá para mostrar. Bom, a primeira coisa que ele fez, ele foi ler, certo? Qual é a variável, tá? Então, foi adicionado uma variável do tipo inteiro. Então, número, ele é uma variável. O que é uma variável? A variável é que ele varia. Então, ele pode variar de valor a qualquer momento. Ele pode ser um 5, pode ser um 10, pode ser um 15, 1, 0. É uma variável, ele varia. Então, é o primeiro passo que ele vai fazer. Ele vai ler quais são os tipos de variável que vai ter. Então, eu tenho um tipo de variável, número, que foi adicionado, do tipo inteiro. Então, o próximo passo que ele vai ler escreva, digite um número inteiro. Então, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar essa parte aqui, digite um número inteiro, no qual já foi digitado, tá? Essa palavra pode ser modificada, tá? Como eu modifiquei na outra. E ele vai simplesmente modificar. Então, ele vai colocar, certo? Como vocês podem ver, ele digitou aqui, digite o número inteiro.
Só que eu ainda não posso digitar. Por quê? Porque ele desceu por leia. Ele tem que descer aqui, tá? No caso, tem que clicar no próximo passo para identificar o leia, tá? Para eu adicionar um número. O leia é onde é a parte de entrada, então é onde vai entrar os dados, tá? Por exemplo, número, nome, todo tipo de dado, tá? Ele vai ser uma entrada, tá? Tudo que eu adicionar, ele vai ser uma entrada. Então eu vou dar o próximo passo aqui, tá? Como vocês podem ver, ele já está piscando aqui, então eu vou botar o número 55, por exemplo. Depois de ter feito isso, eu vou dar um Enter. E como vocês podem ver, ele entrou na última. Então ele vai escrever a palavra, o número digitado foi. Aí como tem essa vírgulas aqui, tá? Ele não vai escrever número, ele vai escrever o valor que está dentro do número. Então, no caso, é o 55. Então, se eu der o próximo passo aqui agora, como vocês podem ver, o número digitado foi 55. Então, gente, é um passo a passo bem simples, tá? Esse barra N, como já foi falado, tá? Ele dá um espaço. Por exemplo, se eu tirar esse barra N, deixa eu tirar o barra N aqui só para vocês verem, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem um espaço. Então deixa eu apagar aqui e eu executar novamente. Pronto, aqui está pedindo para digitar o número inteiro. Vou colocar novamente 55. Vocês podem ver, ele ficou grudado. Então, ele serve realmente para isso. Ele serve para dar um espaçamento, tá? Vamos para o próximo aqui. Vou fechar esses dois e vou abrir o último, seu nome. Vou executar aqui novamente. E aqui ele do tipo cadeia. Então o tipo cadeia é onde ele vai ler nome, número, tá? Tudo que for dado, tá? Por exemplo, o CPF é um tipo de dado que é tipo cadeia, tá? Ele não é o tipo inteiro, o tipo numérico. Por quê? Porque o tipo real e o tipo inteiro ele serve para normalmente agregar algum valor, por exemplo, alguma conta matemática, algum valor, entendeu? Por exemplo, valor de real, vamos se dizer assim. Ele não é um número, por exemplo, de dados como CPF. Um CPF ele é um dado, ele não vai modificar o número. Basicamente é isso, tá? Eu vou até aproveitar e eu vou escrever aqui, ó. Vou adicionar um escreva, tá? Vou adicionar o nome. Quando eu executar, ele vai fazer o que? Ele vai entrar aqui no tipo cadeia, vai ver que tem uma variável, que eu vou colocar uma variável nome. Então ele vai descer para o próximo, vai e não escreva, digite seu nome. Aí ele vai descer aqui, a gente vai escrever o nome e depois ele vai escrever o nome que eu escrevi aqui em cima. Então vamos passo a passo, certo? Como eu falei, primeiro ele vai aqui, tipo cadeia nome, vou para o próximo, ele vai escreva, digite seu nome. Então a primeira coisa que ele vai fazer, escreveu aqui, tá? Então o próximo agora é para ele ler. Vou dar um enter mais uma vez. Vou escrever o nome Cosmo, como por exemplo, pode escrever qualquer nome, tá? Vou dar um enter. Vocês podem ver, já desceu e ele vai escrever a palavra nome. Como vocês podem ver, ele escreveu a palavra nome. Se eu quiser adicionar, por exemplo, alguma coisa, muito prazer nome, muito prazer Cosmo, muito prazer Vitor. Então, simplesmente vocês vão colocar os asteriscos, tá? Por exemplo, muito prazer em conhecer. Muito prazer em conhecer. Como vocês podem ver, tem essa barrinha vermelha, tá? Quando ele dá essa barrinha vermelha, provavelmente tem alguma coisa errada, tá? Nunca ele vai estar errado. Toda vez que tiver essa barrinha vermelha, tem alguma coisa errada. No meu caso, ele está errado, por quê? Porque eu não coloquei uma vírgula. Se eu colocar a vírgula, ele saiu. Então, vamos executar novamente, tá? Aqui. No caso, estou fazendo a forma mais rápida, tá? O passo a passo, ele é aqui, nesse espaçozinho. E, para ele mais acelerado, é só vir aqui, tá? Então, como vocês podem ver, ele já perguntou, digita o seu nome. Vamos botar Cosmo novamente. Aí, muito prazer em te conhecer, Cosmo. Aí vocês podem ver que ficou colado. É porque eu simplesmente dei um espaço aqui.
Às vezes o pequeno detalhe faz a diferença. Então deixa eu executar novamente só para vocês verem. Vou digitar novamente e como vocês podem ver, ele já criou um espaçamento. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma barra N aqui e colocar uma barra N no final, no caso que eu colocar vírgula também, tá? Colocar uma barra N, executar novamente, ele vai dizer, digite seu nome, Cosmo. É porque eu errei aqui, tá? Aqui tem que estar separado. E essa barra não é essa barra, é essa barra aqui. Eu errei. Tá, gente? Vou executar novamente aqui. E eu vou colocar meu nome. E como vocês podem ver, ele já funcionou e criou um espaçamento, tá? Então, gente, resumidamente é isso, tá? Se ligue na barra, tá? Que às vezes a pessoa pode errar. É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença, tá? Então, gente, para entrada e saída era isso, tá? O próximo que a gente vai aprender são os operações aritméticas, tá? Mas vai ficar para o próximo vídeo. Então, gente, resumidamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser que eu grave outro vídeo, deixa aqui nos comentários também. Então é isso, valeu, falou e até mais.